Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhes abrir imediatamente a porta. Logo que ele chegar e bater, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar, mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, 2 de novembro, a Igreja recorda o dia de finados, onde queremos rezar pelas almas dos fiéis defuntos. Irmãos e irmãs, no Evangelho Jesus diz: ficai preparados. Na reflexão do dia de finados, nós devemos refletir sobre a nossa preparação para a glória de Deus, para a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, quando ele fala da sua partida aos discípulos, no Evangelho de São João, ele começa pedindo que o coração dos discípulos não fiquem perturbados. Por isso você que perdeu alguém que você ama, se perdeu essa pessoa recente, deve buscar na fé, no consolo de Deus, no amor de Deus, a serenidade para passar por esse momento de perca. Às vezes o nosso coração é egoísta, quer que as pessoas fiquem para sempre conosco. E fazemos isso sem maldade, fazemos isso porque amamos e temos um coração humano. No entanto, a morte é um destino que a gente não pode evitar. Todos nós vamos passar pela morte. Quando Jesus diz para ter o coração tranquilo, ele diz: tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós. Então nós devemos olhar a morte não como um ponto final na nossa vida, na história das pessoas que nós amamos, mas a morte é o início da verdadeira vida, da vida eterna que Jesus nos oferece com a sua paixão, morte e ressurreição. Devemos entender que aqueles que partiram fizeram a sua Páscoa definitiva e nós alimentamos a esperança de nos encontrarmos. Irmãos e irmãs, se você puder ir ao cemitério fazer a sua oração, é algo importante. Desde os povos antigos, antes da formação do povo judaico, da nossa experiência de fé e do povo cristão, os antigos, ainda numa religião natural, eles enterravam as pessoas porque eles observavam que se enterrasse um grão, o caroço de uma fruta, isso nascia. Enterrando, o grão morre e virava uma árvore e produzia frutos. Olhando a natureza, eles entendiam que sepultar o corpo humano tinha também ali uma fé na ressurreição, que essa pessoa iria nascer novamente. E Jesus diz que se o grão de trigo não cai por terra, não morre, ele não pode produzir frutos. Irmãos e irmãs, nós precisamos manter o que a Igreja pede no seu mandamento: dar digno velório aos mortos. Faça a sua visita, a sua oração, numa perspectiva de ressurreição. Algumas almas passam pela purificação do purgatório. Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa vida, nem na vida futura. Ou seja, tem pecados que serão perdoados no purgatório, onde existe a experiência de purificação. Porque para chegar em Deus, que é todo santo e puro, para chegar no reino dos céus,
A nossa alma precisa estar sem as penas, sem as marcas, sem as manchas do pecado. Hoje você pode conseguir indulgência plenária somente para os mortos e pelas almas do purgatório. As condições para receber indulgência por alguém que partiu é a confissão sacramental. Então, cada confissão para as indulgências obtidas vale por uma semana. Você pode se confessar uma semana antes ou se confessar até uma semana depois do dia 2. Queridos irmãos e irmãs, é necessária a comunhão eucarística, se possível, ou a visita à igreja, ao Santíssimo. Ali você vai rezar também nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Depois você vai pedir que a pessoa que você oferece a indulgência possa ter as penas do pecado apagada. Você pode rezar na igreja, caso você não vá ao cemitério, ou pode ir ao cemitério, fazendo também pedido da indulgência, mas é necessário participar da missa, se possível comungar e pedir que Deus tenha misericórdia das almas do purgatório. A confissão dos pecados é importante porque para pedir a indulgência a minha alma deve estar em estado de graça. Então vamos manter a nossa fé, os símbolos da nossa fé. Você pode acender uma vela diante do túmulo de seus familiares. A vela simboliza o Cristo ressuscitado. A vela que você acender no dia dos fiéis defuntos, você vai pedir que Deus ilumine a alma da pessoa que partiu. Faça a sua oração, interceda pelos seus amigos e familiares que já não estão mais em Deus. Hoje nós rezamos por aqueles que partiram e um dia alguém vai rezar por nós. É obra de misericórdia interceder pelos fiéis defuntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.